Olá, vamos para mais uma aula sobre química orgânica e nós vamos falar hoje sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos. Nós vamos começar com a nomenclatura básica, para depois avançarmos nas outras funções orgânicas, que são as funções oxigenadas e nitrogenadas. Nós vamos começar falando dos hidrocarbonetos. Mas antes disso, para a gente entender como que a nomenclatura vai funcionar, nós temos que ter algumas regrinhas, alguns critérios. Primeiro critério, identificar a cadeia principal. Então, é muito importante que a gente escolha a cadeia principal, lembrando que ela vai ser aquela que tem o maior número de carbonos em sequência, não necessariamente em linha reta, mas estão todos unidos numa sequência. Segundo passo, verificar a presença de insaturações. Lembrando que insaturação é ligação dupla ou tripla entre carbonos. Também vamos verificar se há ramificações, então se existe algum carbono fora da cadeia principal. Além disso, uma coisa importante, algumas cadeias carbônicas precisam ser numeradas, porque nós temos que localizar onde estão as insaturações, onde estão as ramificações. E na hora de fazer essa numeração, a numeração pode ser feita em qualquer sentido, ou seja, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O que a gente vai ter que levar em consideração é que nós vamos usar os menores números possíveis. Então, vamos falar especificamente dos hidrocarbonetos. Então, o hidrocarboneto é uma família da química orgânica e a nomenclatura vem da palavra hidro, o prefixo hidro se refere ao hidrogênio, e carboneto se refere ao elemento químico carbono. Então, hidrocarbonetos são compostos orgânicos que têm apenas átomos de carbono e hidrogênio em sua estrutura. Um dos maiores representantes dos hidrocarbonetos é o petróleo. Então, o petróleo é uma mistura homogênea de hidrocarbonetos. Portanto, nós conseguimos extrair do petróleo vários hidrocarbonetos, desde os mais leves até os mais pesados. E esse processo é feito através da destilação fracionada, onde o petróleo entra na torre de fracionamento e em cada andar dessa torre, conforme ele vai subindo, a temperatura vai diminuindo e a gente obtém cada uma das frações de acordo com o ponto de ebulição. Os hidrocarbonetos são classificados quanto à estrutura. Então, nós temos primeiro os alcanos. Os alcanos são os hidrocarbonetos que apresentam somente ligações simples entre os carbonos. A fórmula geral de um alcano é CnH2n mais 2, sendo que N é o número de átomos de carbono. Portanto, o número de hidrogênios vai ser o dobro do número de carbonos, somado com 2. Então, um exemplo está a nossa cadeia aqui embaixo. Apesar de ser uma cadeia ramificada, ela só apresenta ligações simples entre os átomos de carbono. O segundo composto, que pertence à classe de hidrocarbonetos também, são os alcenos. Alcenos são hidrocarbonetos que vão apresentar uma ligação dupla entre os carbonos. Fórmula geral, CnH2n. Então, como a gente observa aqui, nós temos a presença de uma ligação dupla. Então, nós temos uma cadeia insaturada. Também temos os alcinos, que são hidrocarbonetos que apresentam uma ligação tripla entre os átomos de carbono. A fórmula geral é CnH2n menos 2. Então, observem que a ligação tripla pode aparecer em qualquer local da cadeia carbônica. O que importa é que ela tem que estar entre dois átomos de carbono. Alcadienos. Esse di indica 2. Então, alcadienos são hidrocarbonetos que têm duas ligações duplas em sua cadeia. Fórmula geral, CnH2n menos 2. Então, observem que aqui nós temos a presença de duas ligações duplas na estrutura. Por isso que é chamado de alcadieno. Aí nós temos ciclanos. Cicle, lembra a palavra ciclo. Então, ciclano é uma cadeia fechada, que vai ter apenas ligações simples entre os átomos de carbono.
Fórmula geral, CnH2n. Então, aqui nesse exemplo, nós temos nossa cadeia principal, o pentágono, que tem os 5 átomos de carbono. E a gente tem o cloro. Ciclenos, cíclico, em dupla ligação. Então, vai ser uma cadeia fechada que apresenta ligação dupla em sua estrutura. Aqui a fórmula geral, CnH2n-2. Então, observem que aqui nós temos na estrutura a presença da ligação dupla. Por fim, os aromáticos, que também são cadeias fechadas, mas são cadeias fechadas específicas. Então, o anel aromático é aquela que é composta por 6 carbonos, então é representada pelo hexágono, e ela apresenta ligações duplas alternadas. Portanto, nós teremos 3 ligações duplas alternadas dentro do nosso ciclo. E esse composto é chamado de anel aromático. E o nome específico dele é benzeno. Então, é uma cadeia fechada especial. E elas possuem odor. Agora vamos entender como que é feita a nomenclatura. Quando a gente vê um nome, como por exemplo, metano, a gente vai dividir esse nome em 3 partes. Então, nós teremos o prefixo, que vai indicar a quantidade de carbonos que nós temos na nossa cadeia principal. O infixo, a parte do meio, vai se referir às ligações entre os carbonos, sendo essas ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla. E o nosso sufixo vai indicar a família orgânica, a função orgânica. Então, nós temos várias funções e aí a terminação da palavra vai depender da função orgânica presente. Então, vamos conhecer esses prefixos. Então, primeiro nós temos aqui uma tabela que fala dos prefixos. Coloquei nessa tabela os prefixos mais comuns, de 1 a 12 carbonos. Então, se a nossa cadeia tiver 1 carbono, o prefixo vai ser met. 2 carbonos, o prefixo é et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. A partir do 5, ele vai lembrar bastante os prefixos da matemática. Então, 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. 10, dec. 11, undec. E 12, dodec. Então, esses prefixos vão ser utilizados para dar o nome à cadeia principal. E eles indicam a quantidade de carbonos presente na cadeia principal. A parte do meio, que é o infixo. Se a nossa molécula só tiver ligação simples entre os carbonos, nós vamos usar o infixo an. Se tiver uma ligação dupla, nós vamos usar o infixo en. E 2 ligações duplas, di-en. Di-2, en, dupla ligação. E se tiver ligação tripla, nós vamos usar o infixo in. Alcano, an. Alceno, en. Alcino, in. E por fim, o sufixo referente à função orgânica. Então, a função que nós vamos tratar na aula de hoje são apenas os hidrocarbonetos. Portanto, o sufixo vai ser O. Todos vão terminar em O. Se for um álcool, vai terminar em OL. Se for um aldeído, termina em AL. Se for cetona, termina em ONA. E se for um ácido carboxílico, nós vamos colocar a palavra ácido e o sufixo da cadeia vai ser óico. Aqui eu coloquei as principais funções orgânicas que temos, mas existem outras terminações e tem algumas funções que vão ter algumas particularidades que nós vamos ver nas próximas aulas. Então, vamos fazer os exemplos. Primeiro exemplo, nós temos essa cadeia. Primeiro passo, vamos contar quantos carbonos nós temos na estrutura principal. Então, nós temos 1, 2, 3. Prefixo para 3 carbonos, prop. Entre os carbonos, nós só temos ligação simples. Então, o infixo vai ser an. E por ter apenas carbono e hidrogênio, o sufixo vai ser O. Portanto, o nome desse composto é propano, um dos componentes do gás de cozinha.
Agora nós temos uma cadeia que tem dupla ligação. Então, o primeiro passo, contar a quantidade de carbonos. Lembrando que cada pontinha é um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prefixo para 7 carbonos, hept. Temos uma ligação dupla que aparece aqui no desenho. Essa ligação dupla nós vamos colocar em e termina em O porque é hidrocarboneto. Só que aqui nós temos um problema. Essa ligação dupla que aparece aqui, ela poderia estar em qualquer local da nossa cadeia carbônica. Então, eu preciso localizar entre quais carbonos ela se localiza. Então, se nós contarmos da esquerda para a direita, nós teremos 1, 2, 3, 4. A ligação dupla estaria entre o carbono 4 e o 5. Se eu contar ao contrário, da direita para a esquerda, 1, 2, 3. A ligação dupla vai estar entre o 3 e o 4. Portanto, nós vamos considerar o menor número. Então, a contagem será da direita para a esquerda. E aí, nós vamos colocar o número 3 na frente do nome, para indicar que esse 3 refere-se à posição da dupla ligação. Então, o nome correto desse composto é 3-hepteno, que também pode ser representado de outras duas formas. Hept, 3-eno, então a gente coloca o número no meio da palavra antes do infixo de dupla ligação, ou colocamos o número no final da palavra, hepteno, 3. As três nomenclaturas apresentadas aqui estão corretas de acordo com a norma da IUPAC, e as três formas podem ser utilizadas. Próximo exemplo. Agora nós temos uma cadeia que apresenta tripla ligação. Então, vamos fazer a contagem primeiro dos carbonos. 1, 2, 3. E não podemos esquecer que nessa extremidade nós também temos um carbono. Portanto, nós temos 4 carbonos na cadeia principal. Prefixo para 4 carbonos, but. Temos uma ligação tripla, então o infixo será in. E termina em O porque é hidrocarboneto. Assim como na cadeia anterior, eu tenho que pensar que a tripla ligação poderia estar nessa ponta como ela está, ela poderia estar aqui, entre o carbono 2 e o carbono 3, ou na outra extremidade. Então, nós vamos ter que fazer a contagem. Se nós contarmos da esquerda para a direita, nós teríamos 1, 2, 3. Estaria entre o carbono 3 e o 4. Se nós contarmos da direita para a esquerda, carbono 1. A tripla ligação está entre o carbono 1 e 2. Então, a preferência é para o menor número. Portanto, o nome desse composto é 1-butino. O número 1 que está aqui na frente refere-se a in, que é a tripla ligação. Também podemos fazer a nomenclatura colocando o número no meio da palavra, antes do infixo, but1, ino, ou colocando o número no final, butino 1. As três formas podem ser utilizadas. Aí nós temos uma outra cadeia agora. A ideia dela é igual às cadeias anteriores. Então, se nós olharmos, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, prefixo para 4 carbonos, but. Entre os carbonos só tem ligação simples, então o infixo é an. E pertence aos hidrocarbonetos, butano. Porém, se eu colocar o nome butano, nós vamos imaginar que é uma cadeia aberta. E essa cadeia, ela é fechada. Então, toda vez que eu tiver cadeia fechada, eu vou colocar antes do nome da cadeia principal a palavra ciclo, que indica que é fechada. Portanto, esse composto é o ciclobutano. Então, é um ciclo com 4 carbonos, por isso o prefixo é but, e com ligação simples entre esses carbonos. Mais um exemplo. Temos agora um cicleno, porque apareceu uma dupla ligação. Então, nós temos no pentágono 5 carbonos, prefixo pente.
temos uma dupla ligação. Então, eu fixo em e termina em O porque é hidrocarboneto. Mas por se tratar de uma cadeia fechada também, antes do nome penteno tem que vir a palavra ciclo. Então, é ciclopenteno. Observem que quando vocês tiverem uma insaturação em um ciclo, se só houver uma insaturação, eu não preciso numerar. Eu vou apenas colocar ciclopenteno. O carbono 1 vai ser um dos dois carbonos que tem a dupla ligação. Então, a dupla ligação estará entre o carbono 1 e 2. E eu posso fazer a contagem no sentido horário ou no sentido anti-horário. Tudo vai depender de como vai ser feita a contagem, qual vai ser o menor número possível. Também temos o exemplo de um alcadieno. Então, aqui nós temos duas ligações duplas. Então, a nossa cadeia principal tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, o prefixo é but. Como nós temos duas duplas ligações, então eu vou colocar di, porque são dois, e em, porque é dupla ligação. E termina em O, porque é hidrocarboneto. Na hora de fazer a junção da palavra, eu não posso ter o encontro de duas consoantes. Então, eu vou usar uma vogal para unir as duas partículas. Então, todo alcadieno vai ter a partícula A. Então, vai ficar butadieno. Em quais carbonos estão as duplas ligações? Eu posso começar a contar de qualquer uma das duas extremidades. Então, eu tenho no carbono 1 e no carbono 3. Então, é 1,3, eu tenho que colocar dois números, porque são duas duplas ligações, butadieno. Ou eu posso colocar but 1,3 dieno, com os números no meio da palavra, ou butadieno 1,3, colocando os números no final da palavra. E para finalizar, nós temos aqui os anéis aromáticos, que têm nomes específicos. Então, se eu tiver apenas um anel aromático, o nome da cadeia é benzeno, é um nome fixo e não vai ter alteração. Se eu tiver dois anéis aromáticos juntos, condensados, ele chama-se naftaleno, também é um nome específico. E por fim, se eu tiver três anéis aromáticos juntos, condensados, ele se chamará antraceno. Para nomear anel aromático, essas são as nomenclaturas básicas que nós vamos usar. Espero que vocês tenham entendido. Próxima aula falaremos sobre cadeias ramificadas e começaremos a falar de outras funções orgânicas. Muito obrigada!